Vamos agora para João capítulo 6, versículo 63. Agora é o alimento maior, né? Quando eu digo maior, que a mensagem é maior. Capítulo 6, versículo 63. Diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Nas coisas espirituais, o saber humano, entenda bem, o que vem do homem não vai ser aproveitado. Jesus foi claro: sem mim nada podereis fazer. E às vezes nós deixamos e conseguimos o nosso entendimento, a nossa compreensão. Veja quando os homens queriam impor a religião judaica, entenda bem, aos cristãos. Romanos capítulo 9, depois de João é Atos, depois Romanos, capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. Capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos são de Israel, são israelitas. Nem todos estão na igreja, são cristãos, são crentes. De vez em quando, mas eu conheço um pastor, eu conheço um pregador, eu conheço um obreiro, eu conheço um irmão da igreja que faz isso, faz aquilo. E uma vez que eu fui evangelizar, eu morava num prédio aqui em São Paulo, na região da Liberdade, isso tem mais de 20 anos, bem muito, quase 30 anos atrás. E eu fui evangelizar e disse assim: você é pastor? Eu disse: eu conheço um pastor que morou aqui, que sempre levava uma garrafa de pinga, não sei o quê. Eu disse: amigo, tem que olhar para Jesus, você não tem que olhar. Sempre vai encontrar, nem todos que estão em Israel são israelitas. O outro começa a falar, mas tem gente esquece, tem que olhar para Jesus. Veja o que ele vai dizer: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Do que ele está falando? Nós vamos ver isso agora. O que aconteceu? O Abraão, um grande homem de Deus, ele seguiu um plano humano da sua esposa. Só que aquilo ali não valeu para a obra de Deus. Não era a obra de Deus, não era o plano de Deus. Ele está dizendo aqui: isto é, os que não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Vamos entender essa mensagem? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis, eu brinco que até criança sem dente sabe onde está. Diz: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E diz Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Eu gosto de explicar que ele ouviu, não porque o que ela ofereceu não era nada escandaloso, nada que fosse escandalizar a sociedade daquela época, porque era comum. Se você for 2 gerações à frente, você vai encontrar depois o Isaque, depois o Jacó. E o Jacó, ele teve filho com a Leia, a primeira esposa, depois com a segunda esposa, Raquel, entende? E também teve com as servas delas, que uma chamava-se Zilpa e outra chamava-se Bila. Ele teve 12 filhos e uma filha. 6 filhos ele teve com a Leia: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulão. Depois, com a serva dela Zilpa, teve 2, Aser e Gade. Com a serva da Raquel, Bila, ele teve 2 também, Dan e Naphtali. E teve 2 com a própria Raquel, que foi o José, e o Benjamim, que foi o último. Até nesse parto ela acabou morrendo. Só para explicar que não foi nada demais, mas era coisa de quê? Da carne. Não era plano de Deus. Como às vezes a pessoa começa a fazer algo dentro da obra de Deus, depois não dá certo, não corre. Mas por que não deu? Foi Deus quem lhe dirigiu para fazer aquilo. Até um jejum que a pessoa faz jejum e fica doente. Não era para ficar doente, mas por quê? Quem mandou você jejuar? A Bíblia diz que não é por sacrifício. Não estou dizendo que é errado jejuar quando Deus lhe dirige. Mas tem gente que começa a ouvir falar que o fulano fez, que não fez o quê, que começa a fazer. Virou uma moda agora, não é da minha área, não tenho nada a ver com isso, entenda bem. O jejum que estão fazendo aí, direto. Eu pergunto: você consultou a Deus?
tem que aprender a consultar Deus. Aí mostra aqui, vamos ficar na nossa área aqui, que é a palavra de Deus. Então ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ele entrou Agar, e ela concebeu, engravidou, tiveram relações. E vendo ela que concebeu e engravidara, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Veja só, ali acabou o plano dela. Qual era o plano dela? Volta um pouquinho, por favor. Isso, vamos ver aqui o versículo 2. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis o quê? Terei filhos, plural dela. Teve filhos? Não, um só, acabou. E deu uma encrenca tremenda no lar, arrumou uma discórdia entre os dois. E o pior é que o Abraão, um grande homem de Deus, provou um momento de silêncio, não de Deus, porque Deus não fica em silêncio, mas ele não ouvia a voz de Deus. Passou, e tem muita gente que não para falar com Deus. Deus, o que está acontecendo comigo? O que aconteceu com Abraão quando ele tinha 88 anos? Quando ele tinha 90, quando ele fez 95, 97, 98, não apareceu. Quando ele tinha 99, no capítulo 17, diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o seu Abrão. 13 para 14 anos, Deus não falou com ele. E o Senhor apareceu, e o Senhor lhe disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Quer dizer, a pessoa sai porque ela segue a carne, repito, é o natural. E lá o Paulo está dizendo para o povo: olha, vocês que são da carne, não é isso, que não é o plano do homem, a coisa da carne, a coisa que é do homem não vai à frente. Estou falando em matéria de obra de Deus. Quando você quer Deus, você tem que buscar as coisas espirituais. Tem as coisas naturais do mundo que você faz. Estou falando as coisas espirituais, você tem que consultar Deus. Você tem que ter a direção. Para o quê? Para ser bem-sucedido. Para ser uma pessoa vitoriosa. Vamos voltar para o Novo Testamento. Nós vamos agora para o livro de Gálatas de novo, agora no capítulo 4. Novamente Gálatas, capítulo 4. Você já terminou o capítulo 1 hoje, agora é o capítulo 4. Do versículo 21 até o 26. 21, diz: dizei-me vós o que quereis, está debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, que você acabou de ver, depois ele teve o filho com a Sara, que foi o Isaque, e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Quer dizer, ele fez o que Deus não mandou. Era comum? Era entre eles, não para nós, não pega carona agora não, tá? Porque agora o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, entenda bem, não entra na carona não. Tá, eu estou falando que é um viúvo, uma viúva, quem é divorciado, que casou, não, estou falando de não ter, não entra nessa não, cuidado. E ele vai falar mais para nós. E o que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Mas, pastor, explique para nós isso aí. Meu irmãozinho, o que nós estamos buscando? As coisas de Deus que nós buscamos não é para esse mundo. Claro que nós podemos prosperar, como vocês ouviram, a senhora já com uma certa idade, entenda bem, mas teve sabedoria para criar bolos, fazer tudo isso. Mas o nosso objetivo é o quê? É a Jerusalém celestial. É levar as pessoas a Cristo. É o que eu falei para os pregadores na reunião que eu tive com eles. Reunião só para pastores. E eu falei: amigo, se você não tiver amor, qual o amor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida
eterna. Qual é o amor que nós temos? É dar Jesus para as pessoas, para elas terem a vida eterna. Não é apenas para serem curadas, para serem libertas, entenda? Mas é para serem salvas acima de tudo. Porque eu falei de Paulo. Paulo disse, senão nós seremos como sino. O que o sino faz? Barulho. Pam, pam, pam. Mas não tem emoção nenhuma, irmão. Não tem sentimento nenhum. Não tem. Não tem sentimento nenhum. Nós podemos fazer barulho, mas o nosso objetivo é levar as pessoas a Cristo. O nosso objetivo é levar a família a Cristo. Se nós amamos verdadeiramente a família e conhecemos o que é o mundo espiritual, nós temos que lutar, irmão, pela salvação deles. Entrar em oração séria, de você não vai destruir a vida do meu filho, ou da minha filha, ou do meu cônjuge, que é o marido ou a mulher, entenda bem, ou do meu pai, da minha mãe. Eu sei que tem pai e mãe às vezes, que foi sempre uma pessoa tão boa, tão caridosa, tão trabalhadora, mas não aceitou Jesus. É seu papai que talvez está com 90 anos, mas se ele partir agora, sem salvação, você tem que lutar. Tem que pedir para Deus, Deus me dê sabedoria para levá-los a Cristo, senão você está na obra da carne. Todo mundo quer dar o quê? Um conforto para os pais. Nem todos pensam isso, mas a maioria, muita gente pensa. Dá o melhor. Ou os pais que querem dar para os filhos, que não é errado você pensar em deixar alguma coisa para os seus filhos, tudo isso, mas é natural. Nós não buscamos as coisas que são de cima. Nós temos que levar as pessoas a Cristo. Nós temos que colocar isso, senão, quem lembra onde nós começamos agora na segunda parte? João capítulo 6, versículo 63, ele diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Irmão, a carne para nada, o plano do homem é do homem, mas para as coisas espirituais nada aproveita. Se nós queremos, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Vai falar mais. Mas alguns que vos não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Tem gente que vai, mas espera aí, eu pensei que eu estava aqui para prosperar, para enriquecer. Deus não é contra você enriquecer. Mas qual é o seu propósito maior? Não é levar as pessoas para o céu? Irmão? O seu maior propósito não é você morar no céu também? O seu propósito não são as coisas espirituais? Ou nós estamos fazendo o quê? Uma igreja de quê? De pessoas que querem ter carrões? Que querem andar de avião, disso, aquilo, não é contra você andar, não, mas são coisas do homem. Nós, acima de tudo, temos que levar vocês ao conhecimento do reino de Deus. Conhecer, claro, por favor, não estou dizendo que pelo contrário, eu pego o evangelho da prosperidade. Você vou pegar o quê? O evangelho da miséria, irmão? Não, o evangelho da salvação, irmão. Da santidade, entenda bem, mas que tem prosperidade, que eu me alegrei com a senhora, que eu vi que ela já era uma senhora bem de idade, e quando ela falou, não era tanto tempo, quer dizer, ela já era de idade quando ela, entenda bem, teve a sabedoria de fazer bolo, fazer salgado, as coisas, e começou a prosperar. Quem sabe, você dá de cabecinha branca, né, já, a minha não está branca, está com pomada, né, mas se eu tirar, botar aqui na água, vai sair tudo, vai ficar branquinha de novo. Mas Deus pode dar sabedoria para você crescer e prosperar. E acima de tudo, buscar e primeiro. Eu quero prosperar para quê? Para comer melhor? Claro, todo mundo quer. Para viver melhor? Sim, não, para ajudar a igreja, para ganhar almas. Eu vou ajudar a salvar vidas. É isso que nós temos. Qual é a nossa mensagem? Vamos buscar as coisas de cima, meu irmão. Vamos nos envolver mais com Deus, vamos entender o que é o chamado que Deus nos deu, o que estamos fazendo aqui, entenda bem, numa tarde de domingo que você veio aqui na igreja, entenda, apenas participar de um grupo social, você faz parte de um grupo, claro, é um grupo sim, mas é um grupo que quer trazer mais pessoas, um grupo que quer mostrar ao mundo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, é um mundo que tem aqui, está andando, mas sabe que é peregrino, que ele vai morar na Jerusalém Celestial. E nós cremos, entenda bem, não é vida depois da morte, é a vida que não vai acabar. O dia que fecharmos os olhos, não veremos a morte, veremos a vida eterna. Então a carne para nada aproveita. A Sara trouxe um plano, não era de Deus. Tudo que você fizer, aprenda a apresentar até as coisas naturais. Apresenta a Deus, Deus, eu quero a tua bênção, porque a bênção do Senhor é que enriquece.
e não acrescentadores. Segura essa visão aí, tá bom? Segura essa palavra. Você é de cima, você é de Deus. Então, tudo que você, até nas coisas naturais, apresente a Deus e peça a bênção dele, que aí não vai ter decepção, não.